Olá, tô vendo que entrou um pessoal aí. Aguarde um pouco. A gente começar a nossa discussão hoje é com a nossa querida professora Leila Tabosa. Professor Matheus, seja bem-vindo. Beleza Estética, seja bem-vinda ou bem-vindo. Estamos aguardando, tá bom? A professora Leila Tabosa, para poder começarmos as discussões a respeito de uma série bem bacana no Netflix, que se chama Juana Inês. Boa noite, professora Laílsa. Nós estávamos numa reunião agora há pouco, né? Muito bom. Então, aguardando a professora Leila. Daqui a pouco a gente vai começar esse bate-papo com ela, tá? A professora Leila, ela tem, assim, muito conhecimento a respeito de Juana Inês, quem foi. E aí, ela sugeriu essa série. Essa série, ela não está disponível na Netflix. Eles tiraram, acho que foi em janeiro, mas daí tem como baixar, né? Hoje em dia tá tudo certo pra gente poder resolver as coisas aí, baixando filmes e tudo mais. Ah, entrou, a professora Leila. Ela coordena o Fala Barroco, vou chamá-la para a gente começar o bate-papo. Vou apresentá-la também, tá? Só um instante. Vocês que entraram, pode convidar os amigos para poder participar dessa live. Olá, professora Leila, seja muito bem-vinda. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá tudo certo? O áudio? Bom, hoje então é a live com a professora Leila. A professora ela é doutora em letras, né? Fez graduação, mestrado e doutorado pela UFRN e está aí fazendo seu pós-doc. Deu uma parada agora por conta da pandemia, né? Mas acredito, pelo menos a pesquisa de campo em si está parada, mas as pesquisas, como a gente, né, tá nessa vida aí de pesquisadora, não para, lendo, escrevendo, pesquisando. E o pós-doc dela é em literatura e teatro pela UFC, tá? A professora Leila, ela é aqui colega nossa da UERN, só que de outro campus. Eu sou do campus de Patu e ela do campus central, né, Mossoró. E ela coordena um projeto de extensão chamado Fala Barroco. Ela trabalha com teatro, mais voltado assim, mais medieval, né, professora Leila? E tô vendo que o pessoal é até do Paraná, viu? A Giovana, que foi minha aluna, muito obrigada por ter, né, entrado aí e vai contemplar essa live com a gente. Hoje, então, o nosso bate-papo é sobre Juana Inês, né? Eu já havia adiantado bem no início, mas vou repetir aqui. É uma série da Netflix que eles tiraram, na verdade, foi há pouco tempo, né? Fevereiro, eles tiraram, mas aí tem como baixar. Eu confesso que eu assisti só os primeiros episódios, tá? Mas eu li um pouco sobre essa nossa, digamos, primeira feminista, né? Eu vi alguns estudos falando sobre isso, e talvez ela seja considerada a primeira feminista ali da América. E aí a gente vai ter esse pequeno bate-papo com a professora Leila, porque ela estudou a fundo, né? Essa mulher maravilhosa, que eu vi a história dela, assim, eu fiquei bem encantada, né, pela série, e vou continuar assistindo, tá? Então, fique à vontade e, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Eu queria saber se eu estou sendo ouvida, porque o artista plástico Isaías Medeiros, no início, falou que não estava me ouvindo. Eu queria saber, Ana Laura, estou sendo ouvida? Isaías, estou sendo Só ouvida? tá um pouquinho baixo, né? Mas dá para ouvir. Estou sendo ouvida? Me dê um Sim. retorno aí de alguém. Pessoal dos Quem está seguidores, comigo fala sim ou aí não. pode falar se eu estou sendo. Tá baixo o som? Deixa eu tentar aumentar.
Deixa eu aproximar um pouco mais. Talvez se você se aproximar um pouco, fica. É porque a musa é a sorogoana, né? Então ela é para aparecer, mas aí a tela do Isaías Sim. Medeiros, não é? Que é uma tela magnífica, e eu gostaria também de trazer essa leitura semiótica do artista que está aqui presente na live. Bom, pessoal, boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria mandar um abraço especial para o campus de Patu, que é assim o campus onde o cineatro atua, e a professora Beatriz e eu, nós já combinamos, né, assim, previamente, um encontro do Fala Barroco com o cineatro. Então, hoje aqui, satisfação imensa falar sobre Sor Juana Inês de la Cruz, aqui iluminada pela arte do Isaías Medeiros e vestida aí com o manto do teatro, saudando Flávio Miliaccio, e vamos seguir. O show não pode parar, vamos seguir. Então, eu gostaria de dizer que eu tenho contato com o objeto de estudo Sor Juana Inês de la Cruz desde o ano de 2003, e desde a graduação eu tive contato com a obra da Sor Juana, inicialmente a biografia, e depois fui ao mestrado, estudei primeiro Sueño, e depois no doutorado, estudei Netuno Alegórico, e tenho acompanhado essas traduções intersemióticas que são feitas da obra dela. Já acompanhei 2 versões cinematográficas. A primeira que eu tive acesso foi Yo la Peor de Todas, o filme que está aí até no YouTube, da Maria Baranda. Depois eu tive acesso a com uma temática muito interessante espírita, Las Passiones de Sor Juana. E agora, né, no ano de 2016, na verdade, Canal 11 e Bravo Filmes são duas marcas, né? O Canal 11 é um canal que existe há 60 anos no México, e eles que produziram essa série. E aí a Netflix comprou esses direitos, e aí foi que todo mundo teve acesso em 2019, ano passado. E aí são Eu 7 achei. episódios. Sim, pode falar. Sim, pode. Eu achei que eles tiraram muito rápido, né? Eu não sei se eles compraram por um ano, não sei. Pois é, porque Mas eu. originalmente era o Canal 11, e esse canal completou 60 anos ano passado. É uma TV aberta do México. Quando eu morei lá, eu assistia algumas coisas. E essa mesma produtora, a Patrícia Arriaga, que é a criadora dessa série, ela também está fazendo a série Malinte, né? Então, eu não sei se chegará à Netflix, mas é muito interessante também sobre a questão da identidade mexicana. Então, eu gostaria assim, de falar primeiramente dos aspectos gerais assim, dessa série. São 7 episódios, né, marcados desde o início, que ela entra na corte, pelas mãos dos parentes da Mata, e ela vai tentar, né, e consegue ser dama de companhia da Uhum. vice-rainha. E aí acontece em 2 planos, a narrativa fílmica acontece em 2 planos, porque ela está no leito de morte e ela está delirando, né, de febre, porque foi contraída pela peste do século XVII, em 1695. E alguns episódios, assim, algumas cenas de alguns capítulos me chamaram muito a atenção de alguns episódios. Por exemplo, eu gostaria de frisar assim, que permeia toda a narrativa a força da mulher sorogoana na luta pelo conhecimento, né? Então, isso é o que marca a vida dessa mulher, que incomodou no século XVII, incomodou muito no século XVII, no século barroco, que é um século de dominação masculina. Então, isso fica muito claro assim na série, é uma coisa que eu Sim. louvo
não é, muito na série, essa questão de mostrar essa inveja intelectual dos prelados para com a genial Sorocumana. Então, quando a latina, não é, a pessoa da colônia, ela não é vista mais como aquela pessoa exótica, não é? Então, a Sor Juana, ela publica em Madrid, não é? Pelas mãos da segunda vice-rainha, que vai também ser a mecena de Sor Juana, e ela publica em Madrid. Então, ela tem um sucesso editorial que jamais foi alcançado por nenhum varão de la Nueva Espanha. E a defesa que essa mulher faz sem a palavra feminismo, porque não havia essa Sim. palavra como a concebemos hoje, é um conceito mais moderno e contemporâneo, ela utiliza do poder de pensar, da defesa às ideias. É isso. E, em linhas gerais, trata disso. Penso que a pesquisadora Patrícia, né, ela fez uma pesquisa tanto na obra completa de Sor Juana, quanto em alguns estudos. E ela chama atenção para alguns episódios pontuais na série. O primeiro deles, não é a entrada de Sor Juana na corte, né, como ela entra. E aí, Sor Juana recita lindamente em náhuatl, né, e também em castelhano, ela recita um poema que ela escreveu aos 8 anos de idade, e esse poema, quando eu fui ao México, eu fiquei sabendo, através das minhas pesquisas, que ele foi recitado pela primeira vez em Tlayacapan, que é um município e Totolapa, que são municípios com os quais eu me identifiquei muito, sem saber. E quando eu já estava saindo dali daquela região de Morelos, foi que eu soube que esse evento tinha acontecido lá, não é? Isso que ela havia escrito. E depois, ao longo a entrada dela no convento das Carmelitas, né, uma ordem muito rigorosa, e ela adoeceu, precisou sair. Algumas lacunas da biografia, eu percebi que a criadora da série ela foi preenchendo livremente, não é? Sem que para isso ela tenha dados biográficos específicos. Mas isso é muito bonito, porque isso é o dado, é o traço que permite a recriação narrativa, né? Então, ela fez a pesquisa sobre a monja e é muito importante isso, a gente ter uma mulher que pesquisa outra mulher, escreve uma série, produz uma série, e essa série chega ao alcance da atualidade, e a gente pode refletir sobre isso. O quanto essa perseguição intelectual de Sor Juana, ela é estendida até hoje às mulheres, né, Isso que nessa eu vejo, né? ocupação dos espaços de poder. Então, até que Eu, ponto essa série pode ser lida com os pés na contemporaneidade, e até que ponto Sor Juana ela foi a primeira a levantar essa bandeira da igualdade de direitos, o direito livre ao pensar, como comentou aí a jornalista e professora Dai Dantas. Ela defende o direito de pensar. Inclusive, há o penúltimo episódio, ou o último, o inquisidor diz: você precisa reconhecer. Ela disse: reconhecer o quê? Que eu sou ignorante? Nunca. Eu não vou reconhecer que eu aceito e que eu acato a ignorância. E aí o outro carrasco, o outro misógino, Aguiar Seixas, vai até lá e diz: olha, você vai ter que escolher. Ou você é Juana Inês, a da corte, ou você é Sor Juana Inês de la Cruz. E dá a ela um galho seco, sem raiz, nas mãos. E ela sai dali com aquilo. E ela finge, não é, que escolheu Sor Juana Inês de la Cruz. Mas, na verdade, a aversão total ao matrimônio é patente na obra de Sor Juana, quando ela escreve Respuesta Sor Filotea de la Cruz. bom, isso. Até se eu já
Beatriz, eu falo muito, não é? Coisas nossas, né? Não, Tipo, mas é assim uma mesmo. aula, bate-papo, e eu já estou falando demais aqui. Enfim. Não, mas a gente vai fazer assim mesmo, um bate-papo. É porque realmente quando a gente está com um objeto de estudo, a gente fica, né, muito empolgado, muito. E é uma coisa mais afetiva, realmente não tem como parar, mas não se preocupe com isso. Eu queria levantar algumas questões aqui, né, que você falou da perseguição, né? Ela foi a carta do bispo, né? Uma carta do bispo que daí ele vai dizer que ou ela se dedica às carências da sociedade, que foi esse ponto que você levantou. Esse pode ser considerado um dos momentos de repressão. Ela viveu um momento de repressão ali, né? Por ela ser mulher, por ela ter contato com outros escritores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ela teve contato com outros escritores, Olha, e aí talvez isso levantou ali uma inveja por ela, né? sim. Ter Olha, esse a diferencial. biografia, né? Bom, enfim, vou responder primeiro ao que você me perguntou sobre essa questão de se foi ali na carta atenagórica. Sim, Eu vejo que foi antes. Eu vejo que foi antes. Eu vejo que esse aspas, alboroço, não é? Este alboroço que causou Sor Juana Inês de la Cruz, começou quando ela tinha 3 anos de idade e tomou emprestadas as lições da irmã para se alfabetizar e aprendeu latim em 20 aulas. Não é? Então, isso começou aí, da inteligência que causava admiração. Aos 8 anos já estava escrevendo loas, versos, e aos 15 foi sabatinada na corte pelos 40 varões mexicanos doutos, intelectuais. E foi uma trajetória, né? Foi uma trajetória. Então, a meu ver, né, a minha pesquisa diz que a obra que chama a atenção para a notoriedade social de Sor Juana Inês de la Cruz, quando Aguiar e Seixas está no México, é a obra exatamente do arco emblemático Netuno Alegórico, que ela faz para receber. Então, ela a única mulher, né, a ter esta incumbência, e ela faz o arco mostrando que, além de teologia, ela compreende matemática, astronomia, astrologia, perdão, ela compreende emblemática, inclusive durante as conversas dela com a Marquesa de Mancera, ela fala em Vincenzo Cartari, que é um emblemata. entendi. E aí ela coloca esse arco à porta da Catedral Metropolitana, um arco pagão, porque compara o novo vice-rei a Netuno, o Poseidon, o deus do mar, e ela ali o coloca em posição de resolver o problema político das inundações do México. Então, ali, além de Sor Juana estar se posicionando como uma monja profana, porque não está tratando do arco com a religiosidade católica que os prelados gostariam que fosse, ela trata de mitologia, e essa mitologia é associada ao vice-rei. Então, ela coloca isso à porta da catedral, ela de dentro do convento, isso é produzido, e Sor Juana, ela sabe que vai ser vista, ela sabe que vai ser vista, que vai ter notoriedade social, mais ainda, e se a inveja já era nítida, ela vai se perpetuar ainda mais, porque ela escreve essa obra em descrição, prosa, versos e linhas matemáticas e descrições de base de mano, diestra, siniestra. Então, ela vai trazer essa mulher de ciências que ela é. Uma mulher que está na colônia e, a despeito disso, é uma mulher de ciências que dialoga com o mundo. Aí vem você me perguntando sobre as correspondências. Sor Juana, foi encontrado um epistolário que eu tenho aqui na minha casa, que se chama La Luz Imaginária. E as correspondências que se trocavam naquela época,
Então, ela se correspondia com os amigos locais. Um deles é Carlos de Sigüenza e Góngora, né? Inclusive parente de Dom Luiz de Góngora, parente distante de Dom Luiz de Góngora. E os livros chegavam até ela através dos amigos, os presentes chegavam até ela através desses amigos, aspas, científicos, como diziam por lá. E esses teólogos, que também eram cosmógrafos e matemáticos, também traziam a Sorocabana objetos. E ela teve um tempo que ela foi a contadora do convento. Então, ela tinha recursos para equipar a biblioteca conventual. Tanto que quando ela foi fingir, não é, que estava se despedindo das letras, ela deixou bem claro que ela tinha 4.000 volumes na sua cela. Imagina, Beatriz, uma mulher no século XVII, numa colônia, ter 4.000 volumes na sua cela e ainda um telescópio, não é? Porque ela via as estrelas e ficava já tratando de querer saber de constelações. Então, uma mulher de ciências, e ela reclama isso em resposta, por seu sexo ser tão desacreditado. E aí, depois desse episódio de Netuno Alegórico, ela é posta numa armadilha, porque ela trata em privado sobre a carta atenagórica, né? E essa carta é publicada à revelia dela, que é a carta onde ela critica o Vieira pelo sermão do mandato. Na minha leitura, a crítica não é a Vieira. Imagina, se Vieira houvesse lido a carta atenagórica de Sorogoana, acharia um primor, não tenho dúvida disso. Eu vejo isso como uma homenagem que ela fez, mas na verdade ela não estava atacando ao padre Vieira, ela estava dialogando, porque é direito dela de dialogar, é direito dela de pensar, de se opor, e como uma monja, uma mulher não podia escrever sobre teologia, ela escreveu uma carta privada, e essa carta veio a público para que ela fosse perseguida pelo Tribunal do Santo Ofício. Só que na ocasião ela já estava protegida, já estava com obra publicada em Madrid, e agora, né? O que nós vamos fazer com essa mulher que é rica e famosa na Nova Espanha e na Europa? Agora Então, não uma. podiam fazer com ela fogueira, Sim. coisas desse tipo, né? Então, fizeram com que ela, aspas, se entregasse. E aí, por isso, essa Sor Juana Inês de la Cruz, ou Juana Inês. E ao final da série, ela diz, antes da morte, ela diz que é Sor Juana Inês de la Cruz, faz todo o protocolo, as penitências, assina com sangue, não é, das suas mãos. Dio la peor del mundo, não é Dio la peor de todas, Dio la peor de todas é o nome da película, do filme da Baranda. Ela diz Dio la peor del mundo, não é? Então, isso aí, e ela narra toda essa trajetória na autobiografia que é Resposta a Sor Filotea de la Cruz. Bom, eu ia já te perguntar sobre essa questão dela ser, se ela foi condenada à fogueira, né? Então imagine, né, Não, pessoal, jamais. uma Jamais. mulher Jamais, de porque já estava ciências, né? conhecida. É porque ela já estava conhecida, famosa. A vice-rainha Só, levou os escritos, ela já tinha sucesso editorial, era conhecida como a Minerva da América, não é? Então, a deusa da sabedoria da América. Então, a então mulher no que estava tratando caso, de ocupar espaço. esse conhecimento, pelo fato dela ser mulher das ciências, né? Imagina, naquela época, uma mulher se sobressair assim, né? Peitar Sim, muitos, inclusive a igreja. sim, Isso deu condições para que ela não fosse condenada. Se ela fosse, por exatamente. exemplo, Porque né? Se ela aí não tivesse iria ter conhecimento e tal. problema, né? E iria ser um escândalo Sim, clerical, o que iam fazer, e teria sido pior. E, na verdade, eu acho que não fizeram isso para tentar apagá-la, né? Porque o machismo é bem comum, né? De apagar os passos das mulheres. Então, não quiseram nem que esses escritos dela fossem levados para a Espanha para publicar, porque aí ela seria publicada e conhecida e chegaria à altura de Góngora e Quevedo. E não queriam isso na colônia, porque eles escreviam também
No entanto, não escreviam como Sor Juana. Teve um momento assim que eu estava lendo a obra completa da Sor Juana, e eu disse, vão usurpar esses escritos. Daqui a pouco, só falta dizer que os escritos vão ser usurpados, porque era esse o objetivo, que ela fosse apagada. Então, quanto menos escândalos, não é, com a Inquisição, melhor. Então, melhor fazer com que ela diga que se arrependeu, melhor para ela, melhor para os prelados, melhor para todo mundo. E aí o que aconteceu? Foi isso que ela fez, ela entregou os 4.000 volumes da sua biblioteca e os seus objetos, inclusive o telescópio, e ela passou algum tempo, 2 anos, ela foi se confessar e disse que fazia 2 anos que não escrevia. Mentira. Mentira, porque depois que ela morreu, no século XVIII, encontraram 180 livros escondidos nas escadas do convento e encontraram alguns escritos. Então, ela nunca abriu mão da escrita. Ela fingiu para se proteger. E o que ela queria era que os escritos fossem lidos. Era isso que ela queria, ter direito a esse acesso. E ela teve. Eu tenho uma crítica, assim, eu tenho algumas observações a fazer com relação à série. Eu respeito muito a série, mas há uma cena que ela me incomodou. Me incomodou na hora que o jovem, né, que é um personagem criado, aparece logo no primeiro episódio e pede Sor Juana em casamento. E ela diz que aceita, e depois vão dizer que ela não pode, porque ela é uma criolha, né? Então, ela não pode casar, porque a mãe dela é considerada uma prostituta, porque tem filhos de pais diferentes, e Sor Juana é filha, aspas, do pecado. A mãe de Sor Juana seria no século XVII, uma mulher não ser casada nunca e ter filhos de homens diferentes, era uma moral duvidosa. E isso recaiu sobre ela porque era conveniente recair sobre ela, porque ela era inteligente demais. Talvez se não fosse tão inteligente, não houvesse recaído isso sobre ela. E aí aparece essa cena, logo no primeiro episódio, Sim. e esse personagem criado pela produtora e criadora da série pede Sor Juana em casamento, e ela aceita. Sim. E aí eu queria dizer que aqui na autobiografia da escritora, eu quero ler um trecho para dizer que Sor Juana, ela tinha negação total ao matrimônio, que ela entrou no convento para estudar. Então, no O caso, objetivo de vida dela era a perseguição ao conhecimento para estar em igualdade de debate de ideias. O universo do debate de Sor Juana era de ideias, com homens então, e mulheres. essa parte da série, então, foi uma criação Sim, da cineasta. No caso, sim, foi uma não criação. aconteceu. Não. Então, ela Entendi. tinha negação total. Então, eu estou aqui, olha, eu tenho os 4 volumes da obra completa. Veja como ela escreveu. O meu livro está assim, gente, porque eu costumo estar com ela sempre. É assim Então, mesmo. Quem estuda é livro rabiscado pois é, e menina, é assim, é né? assim mesmo. Então, eu vou fazer a leitura aqui, que prova o que eu estou dizendo, não é? Comillas. Entreme religiosa porque aunque conocía que tenía el Estado cosas de las asesorías, hablo, no de las formales, muchas repugnancias a mi genio, con todo para la total negación que tenía al matrimonio. Então, está Então, aqui no está volume falado, 4. está provado. Está no volume 4. E eu teria outras observações, Beatriz, a Sim, fazer, mas é como eu disse, eu louvo muito essa série porque traz essa sim. reflexão do papel da mulher no século XVII. E ela tinha 2 opções, né? Se Sor Juana não fosse criolha, ela teria essas 2 opções: o casamento ou o claustro. Se uma mulher quisesse ter algum acesso ao conhecimento, era o claustro. E não era o claustro das Carmelitas Descalças, né? Porque ela foi lá, passou 3 meses, adoeceu e foi para as Jerônimas, que foi onde ela encontrou alguma liberdade para escrever. Uma coisa que eu ia te perguntar se foi uma criação da série ou se realmente, né?
É sobre a relação homoafetiva com Maria Luísa, Com né? as duas, não é? Na verdade. Isso. Com a Maria Luísa e com a primeira, não é? A primeira marquesa. É aquela que Eu não já anotei o estava nome. quando ela entrou na corte, que ela foi por Leonor, né? A primeira Leonor. foi a Leonor e a segunda foi a Maria Luísa. Maria Luísa. Então, não existe nenhum registro de que Sor Juana tenha tido relação amorosa alguma em sua vida. Porém, existem poemas de amor e discreção e as pessoas fazem suas interpretações. Não é? Uhum. Então, isso é a liberdade do que se está escrito. Então, eu estudo desde o ano de 2003, não existe uma prova sequer de que houve um relacionamento homoafetivo, heteroafetivo, não houve, não há. No entanto, há sim poemas de amor e discreção que são dedicados a uma série de mulheres, musas, não é? Sim. Lise, que era a musa secreta do Quevedo, Laura, não é? Que costumam dizer que era Leonor, não é? Então, associam a amizade de Sor Juana com as vice-rainhas como uma forma de uma relação homoafetiva, né? Que pode ter acontecido. Eu, como pesquisadora, eu não posso dizer que aconteceu, Beatriz, mas eu também não posso dizer que não aconteceu, Que não aconteceu. né? Uhum. O que eu posso dizer Sim. é que havia sororidade. É isso que eu posso dizer, que é uma palavra muito linda no feminismo, não é? Então, e aí o cinema, ele também reforça bastante essa questão desses relacionamentos homoafetivos. Inclusive, no filme Yo la Peor de Todas, também existe essa leitura da Maria Baranda, que é uma produção argentina. No entanto, eu te Uhum. digo, eu não posso afirmar que sim, não posso afirmar que não, mas compreendo a tradução intersemiótica que é feita pelas produtoras, pelas criadoras dos filmes e das séries, e a interpretação delas, não é? Então, para Talvez mim, seja. pessoalmente, Sim. Leila vê Sor Juana que tem um amor, o conhecimento. O conhecimento. E assim, talvez as pessoas interpretem dessa forma porque ela estava ali para defender os direitos das mulheres, né? Exatamente. Então, era necessário dizer. Sim, inclusive em resposta, ela faz a defesa dela e faz a defesa também do coletivo e diz que gostaria muito de ver as ancianas, ou seja, as mulheres idosas nas escolas, ensinando as tradições às crianças, não é, do México, porque o México estava passando por uma colonização absurda, né, genocídio. Sim. Aí vem a questão do malintismo, né? Por isso que é interessante, estou aguardando já essa série Malinte. Mas o que eu estou te falando. Leila, para mim, Lise é o conhecimento, Laura é a sabedoria. Mas outras pessoas podem interpretar de maneira homoafetiva, mas o que eu vejo, sim, entre ela e as suas protetoras é uma sororidade, uma amizade muito bonita, tanto que a Maria Luísa leva os escritos de Sor Juana, né, e publica em Madrid. E aí, a partir daí que ela se torna conhecida na Europa, não é? E isso reflete na Nova Espanha, porque ela manda os exemplares. Então, Sor Juana, em vida, ela tem acesso aos seus exemplares. Inclusive, eu tenho esse exemplar, uma edição facsimilar. Mostra Não pra sai gente, da minha, então. não sai da minha biblioteca. Então, eu tenho aqui, que é o Inundação Castálida, não é? Que aí vem a minha obra de estudo, que é Netuno Alegórico, que é com esta Olha, que lindo. Lindo. aqui, Inundação Castálida, e aqui abre-se, não é? Olha, maravilhoso. E aqui dentro,
Então, eu comprei em um sebo raro, né? E aí eu queria te mostrar a, a caligrafia desse livro. E aí há glossas, sonetos. Ela escreveu teatro, peça teatral também, isso que eu ia te perguntar. Teatro, Sim, a caligrafia. Teatro, ela escreveu teatro ou escreveu, não? Mas escreveu dramaturgia, escreveu algumas peças. A que tem mais destaque é El Divino Narciso. você sabe que mais para frente, depois que eu terminar de falar de Hermilo, né, um outro bate-papo nosso, né? Depois, eu vou querer estudar as dramaturgas. Eu acho que é super Aham, importante a gente estudar as sim, dramaturgas, né, mano? Mais um pro PIBIC e tal, né? sim, Mas sim. uma coisa que eu queria que você falasse, por exemplo, ela morreu muito cedo, né? Com 40 Sim, anos. Eu fiz a conta aqui, 46. 46, né? Uhum. Depois da morte de Juana, o que aconteceu ali naquela sociedade mexicana? O que ela provocou pós-morte para as Silêncio, mulheres? silêncio, Silêncio. silêncio. Ela foi sepultada, né? Dizem, não é? Eu estive lá, hoje o convento das Jerônimas é a Universidade do Claustro de Sor Juana. Então, ela está lá sepultada, eu fiz os registros fotográficos e saiu no Diário Notáveis de Robles, saiu assim, no dia 17 de abril, né, mês passado agora, fez 325 anos, né? Faleceu la monja erudita Sor Juana Inés de la Cruz e uma nota de 3 linhas e quase não havia pessoas no sepultamento, apenas o amigo Carlos de Sigüenza e Góngora, que foi autor do Teatro de Virtudes Políticas, e percebi que tentaram apagar essas pegadas. Tanto que quando você vai para a Fortuna Crítica de Sor Juana do século XVIII, quase não há. Quem saca a la luz Sor Juana de volta são os contemporâneos, a geração dos contemporâneos. Aqui, como no Brasil, nós tivemos 1922, nós tivemos também no México a geração dos contemporâneos, como nós tivemos também a geração de 27, de Federico Garcia Lorca, também no México nós tivemos os Sim. contemporâneos. E aí, Hérmilo Abreu Gomes, Javier Villarrutia, foram essas pessoas que trouxeram à luz Sor Juana. Então, voltaram-se para o século barroco para buscar sua identidade. Assim como no Brasil, Oswald de Andrade foi buscar um manifesto de antropofagia para compreender essa antropofagia cultural, né? Onde ele diz só a antropofagia nos une. Nos une. Muito lindo Então, isso, né? foram buscar. Então, o silêncio, né? Foi feito um trabalho tão de apagamento que o século XVIII não temos. A primeira pessoa que traz à luz Sor Juana é essa geração de los contemporâneos. E no caso, as Por esse apagamento. escritoras, Por esse outras apagamento. escritoras, as outras escritoras, algumas influências que ela deixou, então não teve, o pessoal ficou com medo, como que foi Não isso, teve. depois desse Não. silêncio? Sim, teve essa pausa, não é, aí do silêncio. E aí depois, quando houve esse movimento, né, de Hérmilo Abreu Gomes e também de Javier Villarrutia, que quando foi abrir a cerimônia dos contemporâneos, e aí sim eles resgataram. E aí começaram a existir os estudos e a dizer, olha aqui, gente, nós temos a primeira feminista da América, porque ela estava sendo apagada. Né? Sim, A sim. intenção era que ela fosse apagada o tempo inteiro. Em vida, não queriam que os originais dela fossem para Madrid, porque se tivessem ficado na Nova Espanha, os censores e os invejosos e os golpistas intelectuais teriam destruído. Ela correu um grande risco de seus manuscritos serem destruídos. E até hoje, Beatriz,
a gente ainda acredita, nós da ala soropanistas, né, na qual me incluo, que nós vamos ter um achado ainda de uma Encontrar obra mais dela, coisas. não é? É, Eu morei no México, eu preciso voltar ao México, ao Porto de Veracruz, para procurar investigar, porque ela tem uma obra musical que ela escreveu chamada Caracol, que nós sabemos, nós temos de notícia lendo a obra completa dela, mas essa obra nunca foi encontrada. Então, assim como nossa, essa, muitas outras. Então, sim, quando nós temos 4 volumes, olha, essa é a edição da Fundo de Cultura Econômica Mexicana. São 4 tomos desse aqui. Esse aqui é o quarto. Quantos mais sim. não serão? Então vocês vejam, né, a Esse vai importância, e né? vem, nesse vai e vem. Então, ela escreveu muito, né? Muito. Prosa, verso, romance, loas, villancicos, que eram músicas para a igreja. E ainda dizem que ela não escreveu escritos sagrados, só escreveu profanos. Ela escrevia todas as modalidades de poesia barroca, sendo mulher e ocupando um espaço que era de dominação masculina. Sim. É, a gente vê muito isso e assim, que eu acho muito interessante é o papel da pesquisa, né? Talvez se não tivesse, esse é o papel da pesquisa, a gente poder encontrar esses legados que estão ali escondidos. Então, Sim, parabenizo aí a tua pesquisa e perguntar, parabenizar ela. e há outros, como que está a pesquisa, assim, no caso de Sorojuana, no Brasil? Olha, é o seguinte, no Brasil, existe um grande pesquisador que começou a pesquisar Sorogoana bem no começo. Então, vamos para o começo. Quem deu notícia de Sorogoana no Brasil primeiro? Pasme, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, olha, O primeiro texto crítico saiu pelas mãos do poeta Manuel Bandeira. Manu- E aí ele escreve sobre a questão com Vieira. Depois do Manuel Bandeira, houve o escrito de Haroldo de Campos, dos concretistas do mais Haroldo. barroco. E aí ele vai escrever que, bem lindo, assim, que Sor Juana mediu-se com o então mundialmente conhecido como o próprio Dom Luiz de Gôngora. Porque quando ela escreve Primeiro Sueño, olha, ouça, Beatriz, poema de 975 versos. E ela diz que está imitando a Gôngora, né? Ali. Foi uma edição que saiu, aprovada por ela, e aí, mas ele diz assim que ela mediu-se com Gôngora. E José Lezama Lima, o cubano, diz que é uma humildade encantadora, porque ela o supera. Ou seja, ela supera a Dom Luiz de Gôngora, que é o príncipe do barroco na Espanha, no século XVII. Mas o gênio do século XVII é uma mulher de ciência e de ciências. Então, Sim. depois dele, nós temos uns mais modernos, né? Horácio Costa, que é professor da USP. O meu Uhum. orientador, professor doutor Francisco Ivan, também é um grande estudioso de Sor Juana. Então, e eu venho também nesse caminho, né? Aí fiz Sim. mestrado em Primeiro Sueño, fiz doutorado em Netuno Alegórico e estou aí nessa pesquisa. Agora estou nesse pós-doc do teatro e em algum momento vou voltar Sim. para Sim. essa obra dramatúrgica de Sor Juana, porque agora eu estou com Sofia de Mello Braine, né? Mas Sim. pretendo voltar porque ela já está com ciúme, não é? E aí eu vejo que aparecem as oportunidades para ela dizer assim para mim, olha, você não me esqueça, não é? Porque eu estou aqui, eu estava com você desde 2003 e agora você está com essa história com Sofia de Mello Braine Mas e é isso é incrível. bacana. Eu gostei muito, né, eu vou meio que assim abrindo agora para o pessoal fazer algum comentário, até porque eles depois 1 hora eles derrubam a live, aí volta, aí fica, Ah, tá fica bom. é, Eu não estou dividido conseguindo aí. ler quase nenhum comentário, porque eu estou um É, eu pouquinho vou, eu vou, distante, mas mas eu você vou pode ler, puxar pode e puxar. falo para você. Quem está Vamos lá. presente?
Quem que gostaria de fazer alguma pergunta, né? Eu vou puxando aqui, né? É o Isaías aprendendo mais e mais sobre Sororuana. Obrigada. A Laílson, a primeira feminista da América que nos salvou, né? Que a gente tinha comentado. Beijo, E Laís. Laílson também, ela diz que algo que acho legal na série é a narrativa em espanhol. Construímos imaginário junto com Juana e Inês, por meio das atrizes Exatamente. maravilhosas nas fases adolescentes Nas e duas adolescente e fases. adulto. Ambas Sim, são maravilhosas. E as duas são mexicanas, né? Eu acho que isso é importante, né? Porque elas estão no lugar de fala delas. Eu acho isso que aí isso é demarca muito bem o lugar de fala, né? Eu acho isso muito bacana. Alguém quer fazer alguma pergunta para a professora Leila? Jefferson, beijão. Chegou atrasado, mas chegou, isso que importa. Fazer alguma pergunta, algum comentário? Podem fazer. Aí a professora Leila responde para a gente. Isso, eu tinha perguntado, né, que a Laísa diz se há muitas pesquisadoras, né, pesquisadoras, no caso, mulheres pesquisando sobre Juana Inês. sim, olha, eu conheço algumas, não é? A Margot Glantz, não é? Conheço de conhecer pessoalmente. Eu conheci a minha orientadora na Universidade Nacional do México é considerada uma das maiores emblemistas que pesquisam a obra de Sorocuana. O nome dela é Rocio Olivares Zorrilla. Então, ela tem um largo estudo na obra de Sorocuana, ela é professora da UNAM, respeitadíssima. Eu me sinto extremamente honrada de ter sido orientada da Rocio Olivares Zorrilla na cidade do México. E nós temos também várias outras pesquisadoras. Tem uma que se chama Sandra Lorenzano, que compilou um estudo chamado Aproximações a Sorocuana, e lá existem várias mulheres sorocuanistas que publicaram, né? E vários homens também, enfim. À época, o critério era que fosse mexicano, tivesse alguma relação, porque a Sandra Lorenzano ela é a pesquisadora da Universidade do Claustro, de Sorocuana. A Sim, Roci Olivares, perdão, a Roci Olivares, ela é da Universidade Nacional Autônoma do México. E a Sara Pot Herrera, ela é do Colégio de México. Então, esse colégio, ele é uma universidade muito conceituada. E ela também é professora da Universidade da Califórnia. Então, eu diria esses três nomes, cada uma sim. numa vertente. Não é? Assim, a Sandra Lorenzano, na questão feminista, a Sara Pot Herrera, a questão mais biográfica, e a Roci Olivares Zorrilla, que estuda a Sorocuana como uma mulher de matemática, de ciência. Ótimo. Estão perguntando aqui, a Flor Bela, como foi o seu encontro com essa mulher? Foi um encontro místico, não é? Assim, eu agora lembrei de Teresa Dávila. Foi um encontro místico, porque eu era vendedora em uma loja de shopping center e eu precisava estudar letras porque a literatura ela está na minha vida desde que eu aprendi a ler. E eu tinha uma coisa de uma autonomia intelectual e que eu precisava desenvolver e eu precisava fazer esse curso de letras. E aí, no segundo semestre, eu conheci o professor Ivan, né, que acabou sendo meu orientador do mestrado e do doutorado na UFRN. E eu fiz a Literatura Brasileira 2 com ele, estudei o Barroco com ele, fiquei encantada com o Barroco, nunca havia visto o Barroco na perspectiva que o professor Ivan me estava pondo. E aí, um dia, eu precisei escolher uma disciplina complementar no terceiro semestre e estava lá. Literatura hispano-americana. Eu disse, é aquele professor magnífico, eu vou fazer com ele. E aí, isso em 2003. E aí, eu fui me inscrever fora do prazo, aquela coisa de matrícula fora do prazo. Sim,
E quando eu cheguei à sala de aula, o professor Ivan estava, eu fui a primeira a chegar, sentei-me. Quando todos nós chegamos, ele estava, aí ele começou a entregar as ementas, né, da disciplina. E aí eu vi que era todo espanhol, e eu não falava espanhol. A minha origem é humilde, eu fui aprender idiomas muito tarde, então, assim, precisei trabalhar muito, enfim, não vem ao caso. Mas aí eu não tinha acesso, eu não sabia falar espanhol. E aí eu não sabia que a disciplina ia ser ministrada toda em espanhol. Quando eu peguei a ementa, aí ele disse, eu estou lembrando de você do semestre passado. Aí eu disse, professor, essa disciplina vai ser toda em espanhol? Aí ele disse, sim. Aí eu disse, eu não sei falar. Aí ele tocou a mão assim, na minha cabeça, e o nome da disciplina era Literatura Hispano-Americana. E o recorte dele era Sor Juana Inés de la Cruz, la mejor del mundo. E aí, Nossa, aquele nome me chamou a atenção. E aí, ele era só Sor Juana. A disciplina era somente Sor Juana. só E sobre aí, ela. Uhum. ele tocou assim na minha cabeça e eu falei assim, professor, eu não sei falar. Aí ele disse, venha comigo que o espírito de Sor Juana falará em teu nome. Olha, me arrepiei. Foi assim, Que lindo, lindo, foi exatamente assim. maravilhoso. E aí, você faz o que numa hora dessa? Recebe o presente, a predestinação e segue. E segue. E aí você está aqui hoje falando sobre Exatamente. Sororuana. E aí fui correndo, né? Trabalhava 8, 10 horas no shopping. Fui correndo atrás de estudar espanhol, estudando. E é isso. Maravilhoso, né? Eu acho que são esses encontros, né, que a gente tem e são professores, né, eles que nos inspiram. Sim, Foi foi assim o professor comigo também Francisco com o Ivan da Emílio, Silva, sabe? aliás, um amado do meu coração. E a gente, né, só adiantando aqui, a gente vai fazer uma live, Fala Barroco, barra Cineatro, para a gente Ai, poder falar, né? Eu tenho que ver o dia, acho que foi dia 13 ou dia 15 de maio. O verdade. Wendel vai fazer o cartaz para a gente, já estou te intimando. O Wendel, nosso querido, eu digo assim a ele: vou fazer vários certificados para você, viu? Porque você Tá assim, é bom. fenomenal nos cartazes virtuais. Então, o É Wendel vai fazer para a verdade. gente Acho e nós justo. vamos divulgar, né? E a gente vai falar um pouco sobre essas questões das nossas pesquisas, dos nossos projetos, de como a gente começou, né, Leila? Então, Dos vai ser dois. um Fala Barroco barra Cinear. Isso. É uma pena que está dando quase uma hora, não quero que derrubem a live, mas a gente vai ter outras oportunidades de falar, porque como esse projeto, né, do Cineatro, mesmo que a gente retorne, né, do isolamento e tal, e faça uma vez ao mês presencial lá no campus, a gente vai continuar com as nossas lives toda semana. Então, eu vou sempre reconvidar, né? Quem já passou por aqui vai passar de novo, o professor Jefferson, né? Que está aqui presente, que é da UEM e Unifama, e a professora Laílsa também, e a Leila e todos os outros, né, que passaram aqui, tá? Então, assim, agradeço demais, demais, professora Leila, por você ter aceitado o convite. A gente ainda vai, Agradeço. né, vai ainda se ver aqui na plataforma, no Instagram, falando sobre os nossos projetos, sobre as nossas origens aí, até para motivar, né, e tudo Sim. mais. E se você quiser falar alguma coisa, Agradecer, não é, as presenças das pessoas. Quero agradecer à produtora, criadora dessa série, que coloca a mulher, não é, como protagonista e capaz, sim, de ocupar espaços e o quanto nós temos que enfrentar de misoginia, de machismo para ocupar esses espaços. E o caminho disso aí é a nossa união, não é? Uma puxa a outra. Esse é o caminho para nós. sororidade. E a gente precisa agradecer aos estudantes que são a nossa motivação, né? Então, eu quero agradecer a todos os estudantes presentes na live, quero agradecer ao Fala Barroco, que é o passo mais poético que eu dei na minha vida acadêmica. Quero agradecer ao artista Isaías Medeiros, porque me presenteou esta tela no ano de 2014, foi Maravilhosa. quando tudo começou.
E quero agradecer a jornalista Dai, quero agradecer a Laílsa, quero agradecer, não sei mais, eu não vi os nomes dos outros colegas que estão Tem aí, quero muita agradecer gente. ao Cineatro, quero mandar um abraço para o campus de Patu, assim, ó, eu tô com uma vontade de abraçar vocês, sem ser virtualmente absurda. Então, eu Você quero sabe agradecer isso, que né? E vamos estudar, vamos ser mulheres do debate universal das ideias. é isso. Esse é o legado da nossa Sor Juana Inês, né? Então a gente vai partir disso. Agradeço todo mundo que entrou aqui. Tem pessoal do Paraná, tá? Ah, Tem aluno, abraço, ex-alunos esteja aí meus, embaixo. tem Isaías, dizendo que a professora Leila e o Isaías, eles vão para a CEUNE assim que, né, liberar tudo aí, acontecer a CEUNE no campo de Patu. A professora Cláudia esteve aqui também, ela deu uma passada aqui, não sei se ela Oi, está até Cláudia. agora, a nossa diretora do campus. Bom, então agradeço todos. Na próxima semana, a gente vai ter uma professora de Santa Catarina, Juliana da Silveira. E ela vai falar de um episódio da série Black Mirror. Tá? A gente já falou de um episódio com a Maravilhoso. professora Renata, então estão todos convidados, inclusive você, Leila, tá? Não Ia deixa, prestigiar, não nos irei deixe, prestigiar. não nos deixe. Então, muito obrigada e beijão. Até a próxima. Vai estar no YouTube, tá? Depois, quem perdeu alguma parte, corre lá. Tá. Beijão. Posso encerrar com um verso de Surucuana? Com certeza. Em perseguir-me, mundo, que interessas? Na calaverita mexicana. Beijos. Beijo.